Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Viver Bem. Aqui você encontra dicas sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios da naturopatia na menopausa e o que a ortomolecular pode ajudar quem está passando por esse período. E eu não poderia deixar de convidar a Daniela Bortoleto, que é naturopata, ortomolecular, nutricionista e integrativa. Tudo bem, Dani? Tudo bem, e você? Tudo jóia, é um prazer estar recebendo você aqui para tirar nossas dúvidas e falar um pouquinho sobre como a ortomolecular pode nos ajudar e a naturopatia na menopausa. Tem muita coisa boa para falar, Dani? Muita coisa boa. Bacana. Então vamos lá, Dani. A naturopatia tem vários benefícios. Quais são os benefícios básicos que podem ajudar não só quem está na menopausa, mas todas as pessoas que buscam saúde e bem-estar? Então, primeiro precisamos entender o que é a naturopatia. Deus foi muito bondoso, Ele deixou tudo disponível para a gente. Então, a nossa questão é saber aproveitar o que a natureza oferece, o que tem no nosso dia a dia e no contexto geral. O que eu digo isso? A alimentação tem muitos benefícios, tanto no contexto para quem está na transição menopausal, menopausa, ou mesmo quem não está nesse processo ainda. Mas pode ter coisas que são benéficas para você e ter coisas que são péssimas. E as pessoas dificilmente conseguem identificar o que é bom e o que é ruim. Aí, além disso, tem uma infinidade de coisas, né? Desde fitoterápicos, vitaminas e minerais, na medida que você precisa. Eu sou suposta em falar em fitoterapia e suplementos, né? Nós somos colegas de trabalho aí, compartilhamos isso, que é uma paixão, né? Isso, a gente sabe os benefícios, né, Dani? São inúmeros, né? Com certeza. E além disso, que você sabe bem o que eu vou falar agora, o órgão, ele é conectado por um todo. Então, não adianta você vir com uma queixa de, nossa, eu tenho muita enxaqueca, eu preciso cuidar da cabeça. Não é a cabeça que é o foco no cuidado da enxaqueca. Fígado, vesícula, mas por que isso está alterado? O que está acontecendo com você? Então, é nessa questão que a naturopatia vai entrar. Vai entender como está funcionando esse organismo, quais são os sintomas e atuar aí, né, Dani? Exatamente. Bacana. E a forma que ela contribui, o que a naturopatia hoje pode contribuir para quem está na menopausa? Nos fogachos, naquela perda de foco e concentração, naquele dia que você quer fazer tudo e no outro dia você não quer fazer nada, né? Falta de libido. Dentro do consultório, quais são as primeiras intervenções que você tem? Primeiro, nós precisamos entender por que a pessoa está com todos esses sintomas. Muita gente... Sabe aquela famosa frase, uma hora a conta chega? Sim. É essa famosa frase. Eu sempre falo consórcio, né? Você vai pagando, uma hora você é contemplado. Então, a contemplação está chegando. Só que os sinais e sintomas, eles começam a aparecer muito antes. São mais sutis. Então, é aquela pessoa que já está com dificuldade para dormir... Na menopausa vai ficar muito pior. Aquela pessoa que já tinha uma TPM exacerbada vai ficar mais aflorada. A pessoa, quando entra na menopausa, tem muitas situações que está tão desequilibrada que acha que está em depressão. Ou começa, entre aspas, surtar, porque qualquer coisa irrita, qualquer coisa dá nervosismo, parece que nada dá certo, que é o que você estava falando. Sim. É porque muita coisa já vem desequilibrada lá de trás e a pessoa... vai empurrando, porque não tem tempo de se cuidar, porque a prioridade nunca é você. Não sabe dizer não. Não sabe dizer não. Então, isso vai acarretando que uma hora a conta chega. E menopausa não deixa escapar. Tá, e no consultório, quais são as primeiras intervenções? Entre a prescrição de fitoterápico, depois que entendeu como está o paciente. Perfeito. Como que é o primeiro passo? Eu gosto de seguir algumas etapas. Primeiro, a gente vai limpar o aquário, tá? Por quê? O que acontece? Não adianta eu fazer um tratamento maravilhoso com você e você voltar a fazer tudo que você fazia antes que não é bom para você. Então, como que nós vamos fazer? Primeira parte é desinflamar esse organismo. Como que a gente desinflama? Trabalhando primeiro pilar, alimentação. Segundo pilar, sono de qualidade. Terceiro pilar,
O que a pessoa tem de interação no dia a dia que está fazendo mal e ela não percebe? Então, lá comigo, como que a gente vai desinflamar? Primeiro, o foco principal é o intestino. É o que eu sempre falo, o intestino segundo o cérebro, né? Eu falo que se o intestino não está funcionando bem, também no consultório eu pergunto, e aí, como que está o seu cocô? Formatinho de banana, comprido e pastoso, bolinha, ou sai, já é espedaçado, boia, não boia, porque ali a gente tem uma visão de como está o organismo e os alimentos, né? Aquilo que a pessoa consome, né, Dani? Já começa um indicador, assim, valiosíssimo, e tem gente que nem olha. Exato. Fica, não, porque ela, como é o seu cocô? A pessoa, não sei, eu não reparo. Então, esses são indicadores de saúde ali que traz muita informação. Eu sempre pergunto muito isso no consultório. Ah, mas doutora, minha queixa é ansiedade, depressão. O que tem a ver meu intestino? Tem tudo a ver. O intestino secreta 95% de serotonina, né, Dani? Então, é muito importante melhorar esses hábitos, né? E me fala uma coisa, Dani. A abordagem naturopática, ela vem sendo utilizada muito para o tratamento de menopausa e reduzir os sintomas? Tem muitas mulheres te procurando. Como que está hoje a naturopatia versus menopausa? É engraçado porque, assim, não sei se porque eu estou nessa fase, parece que eu encontro com várias pessoas que estão na mesma fase. Procura é altíssima, com queixas, igual você falou. Os calorões, que daí já é uma parte mais neurológica, nem é tanto intestinal. Tem a questão da insônia, que isso prejudica memória, Sim. prejudica humor. Então, muita gente vem com muita fadiga, memória fraca, brain fog, que é quando você está falando alguma coisa, você se perde. Tem todos esses sinais e sintomas que a gente vai tratar. Não só o intestino, mas também como está a digestão dessa pessoa. Estufamento, gases, refluxo, azia, má digestão. Então, assim, o primeiro passo, às vezes a gente tem que voltar um pouquinho para a digestão, para depois... Como que esse alimento está chegando no intestino? Tá mastigando bem? Tá consumindo bem, com líquido, né? E a sua pergunta inicial dos fogachos, os sintomas da menopausa, dentro da naturopatia tem uma abordagem que eu utilizo, que ela é bem diferente, que são os frequenciais. A gente trabalha com frequências, como que eu vou dizer? A tecnologia é alemã, mas tem produtos que são revendidos aqui no Brasil. Um deles, a gente, em concordância, né, com os hábitos que vão ser mudados, que eu passo orientação, tira com a mão os fogachos. Olha que bênção. Porque nem todo mundo está apto a fazer a reposição hormonal. Exato, e às vezes aquilo é algo que incomoda, né? Eu recebo bastante paciente também no consultório, fala, ai, eu não consigo, uma hora eu tô com frio, uma hora eu tô com calor, uma hora eu tô transpirando. É horrível. É péssimo, né? Eu fiz a retirada do útero, né? E tive alguns sintomas, né? De pré-menopausa aí. E eu tive esses calorões, né? E é horrível. Realmente é algo que incomoda mesmo. Então, você aí de casa que está assistindo a gente, busquem por tratamentos, né, não convencional. Convencional é o quê? A reposição, o remédio são totalmente bem-vindos, mas abra a conhecer novas técnicas, novas formas de tratamento, porque você vai se surpreender, né? Então, nós, né, da parte de terapias, nós trabalhamos muito com a busca, né, de conhecer novas estratégias de tratamento sem sobrecarregar o corpo. E a gente fala muito, né, dentro do integrativo do aquário, que é o ambiente que você está inserido. Não adianta limpar o peixinho e pôr dentro daquela água suja, ele vai se contaminar novamente. Então, os pilares é a alimentação, né, Dani? Atividade física, é a saúde emocional, e tudo isso trabalhando em conjunto e normalidade tem tudo a dar certo, né, Dani? Tem, e são coisas assim que todo mundo sabe. E por que não consegue fazer? Tem uma coisa muito interessante. Quando eu trato o intestino, tem os tipos de bactérias naquele intestino. Por quê? O que você alimenta cresce. Não Exato. só na parte que a gente fala emocional, quando a gente tem que focar em coisa boa, tirar o foco de coisas ruins. O intestino é a mesma coisa. Então, tem muitas pessoas que têm vontade de comer muita coisa que não presta. Exato. Por quê? Porque alimentou tanto esses tipos de bactérias. Eles sentem falta.
se proliferaram, Exato. tomaram conta do ambiente. Então, manda a sinalização para o seu cérebro que eles querem se alimentar daquilo. E você pensa que é você que está com vontade, e não é. Exato. Por isso que a importância dessa desinflamação, desintoxicação, né, Dani? Que é totalmente viável aí. E eu dou condições para a pessoa fazer isso, tá? Não é simplesmente falar para você, olha, Ariane, vamos tirar o doce, que nem é, às vezes, o caminho. Mas você fala assim, agora que eu tô querendo matar alguém, que eu tô nervosa, que eu tô... Que o doce é aquela forma de preencher, né? Você vai me tirar o meu docinho. Não. Então, o que eu vou fazer com a pessoa? Às vezes precisa entrar com alguns fitoterápicos, às vezes precisa entrar com alguns probióticos. A alimentação não vai ser suficiente nesse momento, então não adianta deixar na mão, responsabilidade toda sua. Eu também sou assim no consultório, faz total diferença pegar na mão, né, Dani? Exatamente. E ajudar, vamos lá, vou te dar a ferramenta para você fazer, não é só precisa tirar o doce, né? Não, e às vezes tem muita carência alimentar ali de nutrientes. Você que é da integrativa como eu, quando a pessoa traz os exames bioquímicos dela, os exames de sangue, a nossa visão perante aqueles exames é diferente da medicina tradicional. Porque a gente não vai só no referencial, a gente vai na queixa do paciente, Exatamente. Né, Dani? Uma coisa muito falada é a vitamina D. Sim. Então assim, e a vitamina D no sangue é para estar em quanto? Para a gente saber se está boa. Não existe isso. Vamos ver, quais são suas queixas? Você tem ansiedade, você tem dificuldade para dormir, você está com os calorões, você tem algum sinal e sintoma de deficiência da vitamina D? Então, para você, 50 pelo menos. Exato. Não, eu não tenho nada disso. Então, não é o seu caso. Não é para todo mundo. Exato. É o tratamento individual que faz a diferença. Totalmente. E é o que eu falo muito em consultório, é o que o paciente traz, são as queixas dele, que é fundamental. Então, às vezes, você aí de casa, pega lá seu exame, olha lá, não, tá tudo ok, tá dentro do referencial. Não. Depende do que você está sentindo, qual que é a sua queixa, aquilo que você gostaria de melhorar. Aí sim tem a necessidade da gente suplementar, melhorar aqueles índices para você realmente ver os benefícios. Tem paciente que chega, né, Dani? Fala, mas eu tomo vitamina D. Você vai ver lá, tá entre 20 e 25. Tá no referencial. Não, para nós não, né? Vamos partir do quê? Das suas queixas e dos seus sintomas. E Dani, a terapia, né, a abordagem naturopata e dentro da ortomolecular, elas são irmãs, né? Complementares. Tudo é complementar, que nem às vezes as pessoas pensam, você, que nós somos contra medicamentos, de forma alguma. Eles são bem-vindos e devem ser utilizados. Às vezes necessários. Exato. Que nem assim, um exemplo, tá? Tem pessoas que chegam até mim com repetição de infecção urinária. Nunca sara, tá ali naquele ciclo vicioso, já acende tá com problema intestinal, porque as bactérias que deveriam estar na defesa não estão dando conta. E agora um alerta muito importante, se você me permite, tem uma situação que agora está bem em pauta, que é a endometriose. Exato. A endometriose, ela tem sinais e sintomas nítidos, mas os profissionais ainda não estão adaptados a interagir com esses sinais. E a pessoa sente muita cólica menstrual, ela tem uma TPM muito forte, às vezes a pessoa tem muita celulite, que são sinais de predominância estrogênica, que agora se fala bastante do lipedema. Exato, que está em alta, né? Exatamente. Mas que sempre existiu, gente. Sempre existiu, só que agora tem um nome, que antes não tinha nome. Então, assim, infecção de repetição, vamos olhar se você não tem esses sinais e sintomas, que às vezes a causa está toda na endometriose. E a conduta para a endometriose vem dominó, vem ajudando todo o resto do contexto. Exato. Então é importante verificar sinais, sintomas, né? Fazer a conexão. O que o integrativo faz? Ele entende o funcionamento do corpo, ele faz a conexão de órgãos, de tecidos, é muito legal. Então você aí que não conhece ainda a medicina funcional integrativa, né? Os profissionais que trabalham com a saúde integrativa, vale a pena se dar essa oportunidade. Eu vou chamar um intervalo, no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre a ortomolecular, o que é, como funciona e se pode ajudar você.
Decor Home é a maior e mais completa loja de decoração da região. E decoração da casa é algo bastante pessoal, que deve refletir a personalidade de cada cliente. Por isso, a Decor Home oferece a possibilidade de personalização da sua casa. Venha conferir pessoalmente. Decor Home, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1473, em Americana. Em Americana, cuide da sua saúde mental com acolhimento e eficácia. Na Clínica Doutora Ariane dos Reis, você encontra um tratamento especializado para ansiedade, depressão, insônia, TDAH e outros transtornos com um olhar integrativo que conecta mente e corpo. Você merece viver com mais leveza, equilíbrio e bem-estar. Agende sua consulta. Olá, voltamos do intervalo e nós estávamos falando um pouquinho sobre menopausa, terapia ortomolecular, sobre naturopatia, enfim, aproveitando aqui tudo que a Dani tem para compartilhar conosco. E Dani, você estava falando sobre o lipedema, né, a predominância aí de estrogênio, o inchaço, o acúmulo de líquidos, que a mulher que está na menopausa também pode sentir, né, esses sinais e sintomas. O que pode ser feito? O que você pode trazer de dicas para a gente, pôr na prática aí para melhorar o nosso aquário? Vamos lá. Isso é um fato por causa da predominância estrogênica e ela tem uma ligação muito estreita com o intestino de novo. Tem uma parte do intestino, uma concentração de bactérias que formam estroboloma. Não vou ficar falando difícil. Direto ao ponto. Não, mas o que acontece? Olha o que acontece com essas bactérias. Em vez de eliminar o estrogênio em excesso, ela coloca na circulação de novo. Então, é muito importante, a dica, muito importante, você fazer uma avaliação de como está o seu estradiol no sangue. É bem fidedigno o resultado? Fidedigno, sei lá. Dá para entender como está a situação. Então, muitas pessoas nem imaginam que estão com essa predominância estrogênica. Pela avaliação de sangue, dá para ter uma noção. E aí, a progesterona não está tendo a ação que deveria. Ou está muito baixa, ou você tem uma resistência à progesterona. Na prática, o que a gente vai fazer com essa situação? Primeiro, tem que procurar um médico que consiga te ajudar nesse quesito. Muitas pessoas vão para o anticoncepcional. Por quê? Porque acaba inibindo um pouco a produção do estrogênio, mas a nossa parte, primeiro, tem que desintoxicar o organismo dessa pessoa. Eu tenho lá o detox, que você já ouviu falar, que é um aparelho que ele passa algumas frequências, ele vai eliminar chumbo, mercúrio, cádmio, alumínio, todas essas concentrações que não deveriam estar no organismo da gente. Então, isso já impacta. Xenoestrógenos, você já ouviu falar? Sim. Toma um cafezinho no copinho plástico, então você ingere aquilo. Ele mimetiza, ele vai imitar o hormônio. Então já bagunça também um pouco o seu hormônio. Então as dicas é evitar tomar as bebidas em copos plásticos, né? O alumínio também, as panelas, né, de alumínio, usava muito, até os copos para beber água, né, areava Dani? a panela. Exato, então evitar isso. Que mais? Tem alguns alimentos que eles ajudam a desintoxicar muito o organismo. Brócolis, couve-flor, toda essa família, o repolho, nossa, mas são os fedidinhos. Exatamente. Essas particularidades dão até esse odor, são o que desintoxica. Bacana. Mas você pode falar, Dani, eu como esses alimentos, me estufa. Muita gente tem o problema de estufamento e gases. É porque
também está com desequilíbrio da microbiota intestinal. E a dica aí, pessoal, é o quê? 2 minutinhos no vapor no máximo para aproveitar a propriedade do brócolis, da couve-flor. Então, colocou lá 2 minutinhos, cozinha no vapor, come ele ao dente mesmo, onde você não perde, né, os nutrientes. Tem pessoas que acabam cozinhando, né, Dani, na água fervente. Então, não, tem um hábito, compra aí a panela do cozinhar a vapor, que você vai estar aproveitando todas as propriedades destes alimentos. E Dani, fala um pouquinho mais sobre como funciona esse tratamento aí de tirar esses metais pesados colocando o pé na água. E a água especial da Dani aí, ela que vai explicar pra gente como que é. Todo mundo adora. Às vezes as pessoas chegam até lá e falam assim, eu duvido que isso daí saiu do aparelhinho, é a oxidação do ferrinho. Quando termina, porque fica uma diversidade de cores, tem situações, que nem essa semana, saiu vermezinho, sai por causa da frequência que passa. Às vezes fica uma camada superior ali que tem leveduras de fungo. Olha só. Então, assim, a diversidade que tem ali, não tem como uma pessoa, não acredito no resultado, porque é uma coisa, assim, impressionante. E eu quero fazer, gente, tudo que é novo, não que seja novo, mas que eu não conheço, eu me permito a conhecer. E me comprometo aqui com vocês de ir lá na Dani, filmar e colocar no meu Instagram, que por sinal, vocês já têm meu Instagram aí, vou colocar aqui na tela, é o @dra.ariane2reis. Então, lá você vai conseguir falar comigo, ver os posts e acompanhar os stories. Então, quando eu for na Dani, siga meu Instagram que eu vou colocar lá para vocês essa experiência, né, Dani? Vou querer te receber lá mesmo, e já quero ir, já estou curiosa e preciso aqui eliminar metais pesados. Nós estávamos falando, né, Dani, sobre o fato de sermos da área da saúde, trabalharmos com isso. Até você comentou que falou, mas vocês são contra remédio. Não, eu até postei no Instagram que eu estava com bastante rinite, né, com um quadro respiratório ruim, e uma seguidora colocou assim, nossa, doutora, seria bom você utilizar isso, mas você é contra o remédio, né? Falei, imagina, tirei uma fotozinha de tudo que eu estava fazendo o tratamento. Nós somos humanos, né? Então, nós temos, né, se permitimos algumas coisas, um docinho, mas tudo em equilíbrio, né, Dani? Exatamente. E você, não terminei o que eu estava falando da infecção urinária por repetição. Sim. A pessoa chegou lá com a infecção ativa. Não. O médico passou antibiótico? Passou. Mas eu não quero tomar. Tem que tomar. Tem que tomar. Eu vou te ajudar como? Quando você tiver zerado sua infecção, que é uma coisa séria, eu vou tratar de você em conjunto com você, porque você tem a sua parte também para fazer. Para não voltar mais. E trabalhar, né, Dani, na reposição das microvidas do bem dentro desse intestino, porque queira ou não, o antibiótico, ele acaba prejudicando isso, né? Ele acaba querendo te ajudar a eliminar aquelas bactérias que acabam levando as microvidas do bem embora também, né, Dani? Também, mas se você após isso tiver bons hábitos e tiver uma orientação, você recupera muito rápido. Isso que é importante, entrar nessa reposição. Pode tomar remédio? Pode, mas e aí, eu depois, né? Fez o tratamento, o que eu posso melhorar, né? Exatamente. Isso é importante. Agora, outro ponto, Dani, em relação à alimentação. Hoje, o que você falaria para quem está nos assistindo, que quer melhorar a qualidade de vida, a saúde, o bem-estar? Lógico que todos nós sabemos, refrigerante, açúcar, mas quais os alimentos aí que tem carinha do bem, mas que deve ser evitado? Esse ponto é bem crítico. Eles vão me matar aqui. Não, mas a gente já sabe que depois de uma certa idade, nem todo mundo se dá bem com leite. Você estava comentando sobre, estava com rinite. Nada de leite. E às vezes a pessoa pensa, mas eu tomei leite sem lactose. Não é a lactose. É a caseína do leite. Tem crianças, olha essa história que é bem rapidinha. Quando eu estava fazendo o curso presencial, uma médica do Einstein, que ela era da UTI infantil, na fila do transplante de pulmão infantil. Eu nem sabia na época que fazia transplante de pulmão. 11 crianças na fila do transplante. Ela fez a pesquisa e descobriu sobre a proteína do leite. Gera muito muco. Demais. Aí o que aconteceu? Ela, após essa pesquisa, porque eles faziam todo o tratamento, ia lá, tomava uma mamadeira. Ela tirou a mamadeira de todos.
Um ficou para o transplante, todos sararam. Exato. E quando chega a mãe com um bebezinho, ai, meu filho vive resfriado, vive com secreção, e aí na mesa mesmo ali do consultório ela faz uma mamadeira inteira. Aí a gente vai trabalhar na conscientização. Então, esse ponto que a Dani falou é muito importante. Então, principalmente agora na mudança de temperatura, né? Muitas pessoas têm crises alérgicas, né? Tem secreção? Tchau, leite. Né? O leite, eu sempre brinco, né? Bezerro, ele para de mamar quando ele cresce, né? Exatamente. Então, por que a gente quer continuar no leite, né? Mas assim, todos têm essa sensibilidade? Nem todos, mas tem secreção, problema de vias aéreas, rinite, amidalite, otite. Tira o leite e faz um teste. Faz o teste. Né? Não e aí, acreditar na gente. Exato. Faz o teste. Eu sempre falo sobre isso. Olha, tá na dúvida? Tenta, às vezes, para você vai fazer bem, né? Então, cada organismo, ele é único. Então, é importante ter orientação e faz o teste. E aí vai ver. Meu filho, ele até brinca e fala, nossa, mamãe, eu tô com tosse, eu tô com catarro, eu não quero saber de leite. Mas ele já não toma mesmo, não cria o hábito, ele só toma na casa dos meus pais, casa de vó e de vô, né? Então eles gostam de fazer aquele leite com aquele Nescau para dar, né? Então é aquela coisa. Então, quando ele tá com tosse, com secreção, ele já não quer tomar. Ele já fala lá na casa da avó e do vô, não, eu tô com tosse. Né, exato, fala. Então ele percebeu. Então partiu dele falar, olha, não tô bem, eu não vou querer tomar o leite hoje porque eu vou ficar com mais secreção, né? Então são dicas, pessoal, importantes para que vocês coloquem em prática aí com vocês. E Dani, entre a naturopatia, ela pode ser integrada ao tratamento convencional que a gente acabou de falar, o uso de antibióticos, o tratamento pós-antibiótico. Então, o que a naturopatia pode complementar para quem faz a reposição hormonal? Nossa, essa pergunta é maravilhosa. Primeiro, se prepare para a reposição hormonal, porque já é uma dúvida imensa. Será que provoca algumas doenças mais graves? Não, quem pode, quem não pode? Primeiro de tudo, circunferência abdominal, você está acima, você pode estar produzindo já metabólitos que não são bons para a saúde. Aí você entra com uma reposição hormonal nesse momento, pode dar problema. O problema era a reposição hormonal? Não, é o jeito que você está recebendo. Então assim, como que a naturopatia, a ortomolecular consegue te ajudar? Desinflamando, desintoxicando, preparando o seu organismo. Como que você está a nível de vitaminas, minerais? Porque muita gente acha que reposição hormonal vai virar uma âncora, uma muleta para você. E às vezes entra com a reposição e fala, tudo bem, passou o fogacho, mas o restante está aqui. Por quê? Porque não era essa a base. Era porque você estava muito inflamado. Então, como a gente entra? Desinflamando o seu organismo. Como estão os seus níveis de vitaminas? Como estão os seus níveis de minerais? A gente volta de novo na vitamina D. A vitamina D, ela abre portas para o funcionamento da progesterona, que é protetora de mama, protetora de endométrio. Então, assim, e como fazer isso tudo com menor dose fazer efeito? Essa é a parte da ortomolecular e a naturopatia e alimentação. A menor dose, fazer o máximo de efeito e melhor benefício. Olha que bacana. Vou até comentar com você que a gente estava falando de exames, de médicos. Eu estive, quem é meu seguidor aí vai ver que eu estive segunda-feira, né? Eu passei pelo ginecologista e eu mesmo prescrevo para mim todos os exames que a gente sabe que são importantíssimos. São fiéis? Depende da queixa, dos sintomas que vocês já aprenderam com a gente aqui. E eu, conversando, né, com o ginecologista, eu falei, olha, doutor, eu tô com os meus exames aqui, né, progesterona, estrogênio, testosterona, né, eu retirei o útero, eu quero fazer o exame de transvaginal para ver como que ficou e tudo mais, e apresento os exames. Ele, mas o que eu vou fazer com isso daqui? Gente, tá sem preparo, naquela hora, sabe quando a gente respira fundo e tipo, eu falei, então, doutor, eu fiz porque eu acho importante, né, ter... Então, ele falou, pra mim, se você tá tudo ok, tá só que isso, que... Mas, assim, o que eu vou fazer com isso? Gente... Muitas pessoas estão se sentindo como você, abandonadas. É um sentimento de abandono. Quem eu vou procurar? E por que eu fui para essa área? Porque eu me senti abandonada também. Ainda mais nessa transição menopausal, cada um fala uma coisa. Exatamente. Então, eu pesquisei muito,
Eu trabalho muito nesse sentido de saber o que é verdade, o que não é, aplicabilidade, resultados daquilo, quais são os prós e os contras. Então, assim, quando eu passo para alguém alguma orientação, não de reposição hormonal, porque isso é médico, mas quando eu passo um apoio sobre isso, ou minha opinião, é muito embasado. E é importante falar que nós não somos médicas, né? Somos profissionais da área da saúde e nós somos capacitados a também pedir exames, né? Com certeza. Às vezes meu paciente vem, eu peço um monte de exame, ele vai falar assim, nossa, doutor, mas tudo isso, eu vou ficar sem sangue. Eu falei, são importantes. Então, assim, é importante a cada 6 meses, né? Ver como que tá, fazer os exames laboratoriais, né? Fazer um ultrassom de abdômen total. Nossa, você né? falou uma coisa Então, assim, eu sempre importantíssima. peço todos os exames para poder avaliar e bater com a queixa do meu paciente. Então, eu falo, você vai ter um book aí que vai dar para levar para ginecologista, cardiologista, para todos os médicos, que a equipe multidisciplinar trabalhando em conjunto, o sucesso é garantido, né, Não Dani? sei se eles vão querer olhar, né? Eu dei um exemplo aqui na prática, Né? que foi o que ocorreu segunda-feira. Mas o que você falou agora, um gancho assim importantíssimo. A pessoa tem que ter um histórico. O hemograma é para mudar muito pouco. Se tem uma alteração um pouco maior, o que aconteceu com essa pessoa? Por que subiu? Por que baixou? Não é para ter alterações. Então, assim, precisa saber como que é o seu normal, para ver depois as alterações que estão acontecendo. Porque, às vezes, o parâmetro seu é aquele mesmo. Exato. Entendeu? Mas se você não tem um comparativo, vai saber como, né, Dani? Não. Então, é importante ter esse acompanhamento aí, né? Dani, passa pra gente seu Instagram, para quem quiser marcar uma consulta, seu telefone, porque com certeza muitas pessoas ficaram interessadas aí e vão querer te conhecer. Corrente do bem. É dani.bortoleto, esse é o meu Instagram. Meu telefone, 19-98125-9986. Então, é só entrar em contato, que agendar com uma consulta e se surpreender, né, Dani? Com certeza, vou te tratar com carinho, escutar suas queixas, eu enxergo a pessoa que está ali. E não só os exames. Isso que é importante. Todos os profissionais que nós trazemos aqui no programa Viver Bem é com foco nisso, no acolhimento, né, no ouvir, no escutar e realmente fazer diferença aí na sua vida. Você aí que quer encaminhar o programa, que quer mostrar o programa Viver Bem para os amigos, colegas e alguém que precisa saber sobre esses temas de saúde e bem-estar, você pode encaminhar o nosso link também do YouTube, tá? Que vai aparecer aqui na tela, que é o @TV Todo Dia Oficial. Lá você clica na playlist e vão aparecer todos os programas aqui do programa Viver Bem. Dani, muito obrigada pela sua participação. Esse é um tema muito bacana, que eu sou suspeita, eu amo falar sobre isso. E com certeza vou te convidar para te trazer mais vezes para falar sobre mais temas. Agradeço. Obrigada e agradeço vocês que estiveram com a gente aqui no programa Viver Bem. Um forte abraço e até o próximo programa.